Fala, traders! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Cristiane do Arena Fractal, trazendo aí mais um conteúdo de qualidade para você estar aprendendo a contextualizar, né, o analítico. E verificamos hoje, né, hoje, dia 13 de 3 de 2024, a ação de movimento para alta. Deixei esse print para vocês, deixei essas informações sobre os dias anteriores lá no meu grupo, tá bom? Quem ainda não veio para o meu grupo e está assistindo o conteúdo, se inscreve, tá bom? Você vai estar bem, como se diz, você vai estar em um grupo com relevância e base e teoria para você estar praticando os seus day trades, tá bom? No mini índice, no Forex, nos ativos americanos, porque eu trago e abordo todos esses ativos, tá bom? Aqui a minha plataforma é na Black Hero, tá? Da corretora Active Trades. Então vamos lá, nosso mini índice hoje. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Se eu desenhei, se eu estou aqui desenhando para você as informações dos candles anteriores, do dia anterior, claro que esse aqui, ó, são os formatos, mas o que ele fez foi isso aqui tudo. Esse candle positivo é o formato. O que ele fez foi toda essa estrutura durante o dia, né? Beleza? E esse aqui é um gap gigante aí, ou seja, é um candle de baixa, né? Vindo aí junto com o semanal, correto? Semanal trouxe todas essas informações, né? Aí sexta-feira foi isso, segunda foi este padrão aqui, né? Terça-feira foi essa movimentação altista boa, né? Muito boa, falhando o gatilho, né? Então ele fez um rompimento, buscou este outro rompimento de topo. Gente, eu estou no 30 minutos, é analítico, tá? E a explicação se torna prática, viável, mas a formação demorou o dia todo, tá? E aqui, ó, o dia de ontem foi o candle, esse candle positivo, falha de fundo do candle do gatilho do diário anterior e formou e fechou uma tendência de alta, uma força de alta, certo? Deixou este pavio, correto? E formou esta base de candle aqui, ok? Juro. E depois de você entender que o contexto analítico, a formação de candle, se você colocar em prática e desenhar do jeito que eu coloquei aqui, você vai lá no diário, faz o desenho aí e aplica na janela de trades que você tem, que você vai utilizar. Se você vai usar o 3, se você vai usar os 5 minutos, se você vai usar o 10, tá? É bom você estar colocando. E aí, sim, a partir disso, o que, que você tem, né? Um fechamento de candle, uma máxima e um início, né? O início do candle veio daqui de baixo, né? Aí ele subiu o dia todo, fez, claro, a movimentação diária, né? Subiu o dia todo, deixou este pavio e o corpo do candle né? Tudo isso aqui, correto? Candle de alta. Sabendo disso, sabemos disso, né? Então a gente tem um pavio e o corpo do candle para determinar onde pode ser que o preço abra, que foi o que aconteceu hoje, e o porquê de abrir lá e o porquê de ficar lá, certo? Então, quando o preço abriu abaixo, olha, gente, se estiver diferente do de vocês, pode ser devido à plataforma e à corretora. Que hoje cedo, né, uma pessoa me abordou, perguntou a diferença e tal. E aí eu não sei explicar se é os plints, os dividendos, ou se tem alguma coisa a mais, tá? Mas o formato dele, o candle já começava de baixo daqui para cá, né? E o meu abriu gapado em baixa, né? Então pode ser devido à corretora. Mas o valor financeiro na ponta do preço sempre era o mesmo aqui, tá? Só para dizer que não estava a formação, sim, mas o preço do candle, né, daquela hora do preço do ativo estava correto, tá? Aí aqui a gente tem o quê? Os 50% deste candle de força, correto? E ficamos aqui, ó, com esta formação, 60 minutos, uma hora de trades. Por que que eu estou falando que ficamos uma hora de trades?
Porque se eu estou no tempo analítico de 30 minutos e tem 2 candles aqui, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem 30, mais 30, 60 minutos de trade. Então, a gente teve 1 hora de trade, certo? E o que que aconteceu? Nesta formação, nesta informação, também temos este gap, que é o meu caso, da minha plataforma, o gap, a formação do candle de continuidade que deu alvo no 50 e o candle 2 que não fez o rompimento, uma continuidade, certo? E dentro desta região, tem a formação para direcionar para esse topo aqui, certo? Porque foi 60 minutos mais 30 minutos para formar este candle de alta. Então, nesta formação de candle de alta, junto com a localização de suporte de 50% de toda a estrutura vindo dos 3 dias diários, o que que aconteceu? O que que a gente tinha? Quando o preço fechou, né, o candle de força compradora de alta, acima de um topo, acima deste corpo de candle, tá vendo? Tá vendo do fechamento de ontem, certo? Foi fechamento, tá? O que é que ele veio fazer? Ele veio buscar apenas um pullback, então ele retraiu dentro do candle, fez também os 50. Então, da mesma forma que esse aqui fez 50 para subir hoje e fazer a movimentação de alta, o 30 minutos também fez uns 50% dentro dele, né? Dentro dele, na intenção dele, depois que formou, né, um candle de força, trouxe uns 50% e depois uma continuidade. Então, o diário hoje, o diário de ontem para hoje fez uns 50% e uma continuidade, certo? Que é a movimentação de continuidade de hoje. E o 30 minutos fez o candle de força, 50%, e a continuidade, certo? Então, foi mais 2 horas de trades aqui, desse aqui, e com o fechamento desse outro. Com esta base, então, a gente finaliza e faz uma estrutura de alta, com a tendência, com o principal movimento, certo? O que que aconteceu? Quando ele fez esta formação, ele já finalizou um alvo, né? Que é o fundo deste gatilho K de trás, ou seja, o gap, né? Aquele ponto de mínimas de candle que está aqui atrás. Ele deu o alvo lá, correto? Então, desse alvo, a gente tem o que? A retração dos 2 candles. Lembra que eu falei de um? Se aqui teve um candle no analítico, tá? E uma continuidade, aqui tivemos, aí aqui fechou positivo, 2 candles de força, então a gente passou a ter 2 candles de alta e um 50% possível para pullback. De primeira mão, não, tá, pessoal? Não é de primeiro, não é de lapada, certo? O que acontece? Eu tenho base que aqui é uns 50%, certo? Só que, ó, foi meia hora para formar este, meia hora para formar o candle 6, correto? Para chegar no 50. Então, bem aqui, em cima desse suporte, que quando ele rompeu, virou o suporte, a gente teve aí meia hora de formação para cá e meia hora de tentar continuar, falhar e romper e vir no 50, certo? Uma meia hora só para formar um candle curto de pullback, tá vendo aí? É o candle 5, presta atenção no que eu estou falando. Meia hora de candle de pullback, né? Em cima de um suporte. E em meia hora para definição, o que que foi? Meia hora ele foi, deixou, foi tentar a continuidade já daqui, mas deixou falha e fez o rompimento do candle 5 e em meia hora veio buscar os 50. Então, a gente gastou aqui, digamos, 1 hora para subir, certo? E 1 hora para descer, certo? Isso vai aumentando o tempo do dia de trade, certo?
Então, estamos aí novamente mais 2 horas só de pullbacks. Então, sem falar que é pullback curto, correto? Por quê? Porque não é reversão, não fez reversão. Reversão, o que que eu quero dizer para vocês? É além de fazer esses 2 candles vendedor, se acabar aqui para baixo, literalmente. Então, às vezes, o que que acontece? O trader quer pegar a venda eterna, né? Em um movimento de continuidade de alta, certo? Então, a gente não vai deixar de lado os 50%, não vai deixar de lado a retração da força compradora, para depois sim, né, se aparecer e literalmente foi embora, você teve sorte de entrar vendido e ele foi para sempre descer, certo? Só um minuto. Aí tenha este momento que é a entrada do trade curto, porque agora a gente tem um topo e um suporte analítico, né? E aí a gente não tem aquele imediato a estruturação, igual foi aqui, um pullback e foi bonito. Aí o que a gente fica preso entre esses dois espaços aqui, querendo uma tendência de continuidade de imediata, aí não vai, aí passa mais meia hora no candle tentando ser eficaz, tornar positivo, aí faz um gatilho de vem cá embaixo, ó, quando um movimento vem praticamente no suporte e fecha lá em cima, significa que lá no nosso tempo de fractal, o que que acontece? Tem um espaço mínimo aqui para pegar e ele não faz um direcionamento específico de imediato, que é uma continuidade. Então, aqui são os nossos de meia e meia hora que um candle fechou sem rompimento top. Mas estou consciente de que aqui foi a última máxima depois que ele rompeu, né? Então, se aqui ele devolve, o meu último suporte de imediato que está à frente é esse aqui. Eu vou tentar, pelo menos com esta venda, depois que a compra não continuou, vou tentar chegar aqui, né? Isso é olhar vendedor de quem não consegue viver sem estar contra o movimento, tá? Ok? Beleza. Vamos olhar agora para o lado bom da história, vamos olhar para o lado interessante da história, que é buscar uma continuidade, que é conseguir ir para o lado realmente que está com a força, que está com tudo, que é para a alta, correto? Beleza. Como aqui, dois extremos de 30 minutos não superou este ponto, que foi com o candle 8, candle 10 e o candle 11 de início, o que que eu tenho? Eu tenho que rapidamente perceber que eu estou acima de uns 50% sem formação de baixa, sem literalmente rompimento desse ponto. Que eu vou colocar a FIBO, porque, né, o iniciante vai precisar fazer isso aqui saber, correto? Então, eu coloco aqui nessa mínima, tendo 3, de quem nós estávamos falando, né? E olha, que os 50% não veio, certo? Ou seja, estamos por cima, a proporção maior é a continuidade. Então, daqui, deste ponto, desta máxima, e ficou o preço travado aqui por um bom período, até, deixa eu verificar aqui um momento melhor para vocês exato, quando ele conseguiu sair. Até às 14 horas, né? Então, até às 2 da tarde, às 14 horas, você, junto com uma notícia, novamente, que eu deixei até o print aí no meu grupo, tá? Junto com a notícia, venha mais outra força. E já, mediante né, a visualização que aqui não estava tendo força para retornar, falhar e descer, ou seja, tivemos força de continuidade. Então, a gente teve uma força compradora de alta, passamos aí bastante tempo, até as 2 da tarde,
como pullback, nesse ponto de suporte, e uma projeção. Finalizou um fechamento de gap, né, galera? Que é este fundo aqui. Então, quando ele finalizou, este fundo, ele confirmou toda a estruturação que veio daqui de baixo, presta atenção, de 3 dias, né, 4 dias, fez essa estrutura de baixo, vagarosamente, porque foi mais de 4 dias, da sexta-feira até hoje, quarta-feira, trouxemos formatos de candles para que voltássemos para o fundo rompido e fechar este gap. Entendeu aí? Fechamos o gap de semanal, fechamos o gap de estruturação analítica de swing trades, tá? E para o day trade foi, pega os 3 formatos, né? Pega os tempos que vai fechando, certo? O tempo que vai fechando, a localização. Fechou um 30 aí bacana, legal. E ele veio buscar pullback primeiro, não é maravilha? Quando ele vem buscar o pullback primeiro, em vez de fazer o rompimento, é maravilhoso, porque ele está te chamando para entrar no trade, certo? O ruim é quando ele vai lá no gatilho, que é este fundo, e aí depois você vai fazer a entrada, porque aí acontece dele estar só apenas dando um alvo, e você entrar comprado e ele já deu alvo e fazer a continuidade de baixa, que é o que acontece quando estamos na tendência de baixa, tá? E o que aconteceu? Ele fez primeiro, buscou os 50, buscou o pessoal, buscou compradores, buscou os 50 e fez a continuidade junto com o rompimento, principalmente com a intenção maior dos 50, né? Retorno 50, a continuidade. Essa foi legal, né? Aí essa estrutura dentro significa agora a referência só dessa pernada aqui, tá? É dessa pernada que torna a nova referência, beleza? Aí a continuidade lá em cima no fechamento de gap fez o candle final, grande final do movimento principal e fechou abaixo no 30 minutos. Aqui tem uma estrutura boa, fez o pullback de rompimento e veio buscar. Tá vendo esses 2 candles? Ok, então ele veio e finalizou ele como um fundo. Justo? Porque desta formação de falha, você tem, né, base que ele chegou no fechamento de gap de uma estrutura analítico lá atrás, certo? Assim como aqui você percebe que é uma retração desta estrutura, né, para fazer a continuidade, aqui à frente você percebe que vem da onda maior, né, que é do dia anterior, 50%, continuidade, pullback da formação do pivô de alta, da movimentação de alta, rompimento, né, continuidade, aí falha, e eu não estou falando do geral, aí pego referência as 2 formações últimas, né, ó, formou, o que que ele fez? Falhou o topo, fez fechamento abaixo, e neste formato de continuidade, ó, continuidade, então, o objetivo principal era fechar no mínima do 11, vim buscar a mínima do 11, tá? Ok? Aí aqui também formou 3, temos aqui 3 candles de baixa, o suporte naturalmente ele aqui, da primeira força, né, da última força compradora, o suporte é aqui, então, dos 3 candles formados de 30 minutos, cada um, tá, pessoal? Foi meia hora de candle, e aí, nesse suporte também voltamos com 50%. Acontece muito de quando chegar aqui, a pessoa já fala, vai reverter, não consegue pegar a partir daqui, não consegue pegar a partir daqui, que está lá na estrutura menor do fractal, mas quer pegar aqui, porque já vai considerar que vai fechar todo ali para baixo, né? Aí tem o pullback dos 3 ainda, correto? Aconteceu aqui, parece que está caindo na internet. De boa? Ok. Então, desses 3 candles de força vendedora, o suporte anterior, né? Lembra aqui, ó, que foi forte, segurou tudo.
Beleza. Então, ele fez a retração principal. Então, tivemos oportunidade novamente aqui, né, pullback desse candle de ignição, de força compradora ainda, para depois falhar, porque a gente tem ela aqui primeiro, tentar fazer continuidade, né? Pode finalizar aqui, aí se falhar, aí sim, nós temos que ter esse rompimento, aí sim conseguir mudar a direção lá para de onde ele partiu, que foi daqui, correto? Parece que está travando um pouco aí o sinal de internet. Espero que não atrapalhe o vídeo. Aí voltamos para. Vamos verifica para gente como é o formato agora. Olha, eu posso literalmente colocar aqui para vocês como é que já está no nosso campo de visão a formação do candle de hoje. Tá? Tem algo acontecendo aqui com o gráfico. Vou tentar fazer aqui, tá? É assim, ó. Aí assim, ó. Aí aqui eu tenho o meu candle positivo, já o dia, já consigo visualizar ele aqui, né? Tem um candle positivo, vou colocar logo aqui verdinho. Aí eu tenho o pavio, de onde ele veio hoje. Para colocar verde, o trem fica amarelo. Pode uma coisa dessa? Está. É verde cristão. E lá em cima, né? Então, já tem a formação do diário. O diário é isso aqui. Ele fechou aqui, né, pessoal? Então, ele está aí. O candle positivo baseado no candle anterior. Então, vamos lá. Amanhã, pessoal, olha só. Isso aqui é o rompimento de pavio de um diário, não é? Tá aqui, ó. Pá, 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 pá. Estamos por cima. Aqui está o corpo do candle que fechou hoje. Está um pouquinho para cima. Estamos no 30 minutos, tá? Vou tirar esse arquivo aqui. Tocamos num ponto forte, que é aqui esse gap numa força vendedora. Tocamos neles e já fizemos o pullback, né? Então, amanhã, se a gente for trabalhar abaixo, se a gente for trabalhar a movimentação abaixo, né, dizendo assim, eu toquei aqui no gap, no ajuste do preço, finalizou ali onde tem uma força vendedora forte, então o gap pode nos direcionar, não esquecer que aqui tem suporte, que aqui é a formação do corpo, pode abrir um rompimento. Eu só preciso saber que com o gap, onde ele vai estar me localizando. Então, você colocou esse gráfico, colocou esse padrão na região e sabe que aqui tem um fechamento de candle, aqui tem uma máxima, e aí o gap pode nos dar um direcionamento, ou seja, vamos lá. Aqui é um candle positivo sobre o anterior, do diário anterior. Aí vamos saber se o gap vai abrir acima, literalmente consumindo este ponto aqui, né? E já teve a falha, já teve a retração, voltou e fechou aqui. Então, deixou um pavio, a retração, então, dentro do corpo do candle, que ele acabou de deixar este pequeno rompimento aqui, tá? Podemos trabalhar aqui dentro desse aqui, entre esse suporte, entre esse corpo, esse fechamento de candle, entre essa máxima, ou acima, né? Eu sei, ó, eu estou consciente que o meu analítico chegou num fundo, ó, resistência de fundo anterior do diário, lá de trás, estamos nele. O gap é bem favorável que ele nos proporcione logo dizendo onde que você vai abrir. O gap mostrou onde vai abrir, ok. Mas se ele abre aqui para baixo, a gente está corrigindo já com uma falha de continuidade da alta. Aí, se ele abre rompendo isso aqui tudo, ó, se ele abre rompendo isso aqui tudo, buscando esses outros pontos, aí fala assim, olha, a força compradora está nos dando a continuidade de alta
e fez topo novo. Agora, se ele só finaliza aqui e depois volta para dentro, aí a gente vai ter que trabalhar o candle diário principal aqui. Por quê? Porque aí ele finaliza a intenção desse, porque veja bem, aqui, ó, isso aqui é uma caixona, digamos assim, certo? Que já tocou nela, só não rompeu. Ela já demonstrou que formou o pullback para a gente aqui do movimento anterior. Então, já formou força vendedora aqui, né? Mas se o gap abrir rompendo, nós já superamos este topo. Se o gap abrir rompendo e continua, aí a gente tem esse outro rompimento e esta máxima aqui para romper. Tá vendo este movimento aqui, ó, né? Impacto. Este movimento tem um topo aqui, e tem um suporte aqui, que é onde nós estamos. Ele veio para dentro dessa caixa, veio para cá, né? Fechar, de toda essa estrutura aqui de baixo, ele chegou agora aqui. Ele não estava tentando aí várias vezes, não. Ele chegou agora aí, certo? Então, o gap pode trazer a falha, né? Pode trazer a falha e formar força vendedora aqui desses pontos primários, ou já pode abrir em cima, acima, rompendo, direcionando até chegar aqui também, ou simplesmente só nessa máxima aqui, tá? Essa linha não tá legal aqui, deixa eu... Ou só nessa máxima e já jogar de volta para dentro. Aí, olha, esquece. Você ainda vai estar dentro do pavio da força compradora. Aí, se passar para cá, e você vai estar dentro do corpo do candle. Aí, se passar para romper, aí você tem ainda o pavio para trabalhar, uns 50% dele, ou vir finalizar este ponto de abertura de hoje. Entendeu? Porque eu não posso dar um direcionamento confirmado agora, porque chegamos no fundo rompido. Isso aqui tudo é um fundo rompido. Então, se ele trouxer para a gente confirmação, não, pode ir embora comprado que ele está dentro do suporte, vai ficar, aí ficaremos de boa, porque aí a gente tem esse ponto e esta máxima, que é uma região forte do semanal, tá? Aqui é forte do semanal, aqui e aqui. É por etapas, tá, pessoal? Por isso que a gente tem esses ajustes aí de alinhamentos, é por etapas. Então, a gente tem que estar levando os dias para essa região, e aí as etapas de alvos a gente vai pegando, não é verdade? Não, não conseguiu ir, Cris. Ah, vai voltar tudo, já falhou aqui, esta formação não vai permitir mais a continuidade. O que que a gente tem? Aí vamos ter retração dos 2 dias de alta, né? Aqui, ó, tem uma máxima. Ele acabou de formar esses dois candles mais relevantes de alta. Então, a retração, deixa eu colocar logo o alinhamento para cá. Colocar o alinhamento para cá. Espera aí, isso aqui. Colocar os alinhamentos dos diários, né? Ó, aqui a gente teve um fechamento desse, e aqui, essa continuidade aqui para alta, que é o início desse. É porque o retângulozinho eu tenho que ajustar, né? Não é nem porque ele está errado o meu alinhamento, não, é o retângulo, certo? Então, de cima para baixo, gente, são os suportes, tá? E aqui, eu preciso colocar um azul, que é referente ao diário, justamente onde fechou, certo? O dia, ó. Tá vendo esse fechamentozinho do candle de 30 minutos aqui? O corpo dele é o fechamento do diário, porque é onde ele está, onde o preço finalizou o dia aí, certo? Ok? Então, já tenho consciência da cor do alinhamento do diário, né? Cor do alinhamento do diário para as próximas funções. Isso aqui, ó. Isso aqui é linha de que eu estava andando com ela.
Aqui, essa linha pontilhada é a máxima do dia anterior, ó, né? Deste candle diário. E aqui onde o preço bateu e segurou ainda como suporte. Estamos no 30 minutos, pessoal, não esquecem. E fechamento. Deixa eu apagar esta linha. Vou colocar agora, só na pontinha desses preços aqui, a referência de 30 minutos, tá? E aqui, no candle 17. E no rompimento, já tem um alinhamento aqui do diário, que é lá o gap lá de trás, tá? E a máxima está mais lá acima, e eu já coloquei essa linha laranjinha aqui para estar determinando se ele vai trabalhar alguma coisa ali acima e depois retornar ou vai embora diretão mais para lá. E aqui eu coloquei resistência e fundo anterior do diário, mas também é junto com o semanal lá, semana anterior, ok? Estamos preparados, correto? Deixa eu botar 3 minutos para você ficar vinculado ao espaço, né? Vinculada ao espaço, que é o distanciamento. Então, não esquece, como eu fiz a previsibilidade e no analítico, eu dei ênfase para as proximidades dos alinhamentos, tá? Olha, para a proximidade dos alinhamentos, tá bom? Dei ênfase para essas localizações. Ó, o alinhamento aqui do topo anterior, onde ele está, né? E se preocupe mais em saber que onde estão esses alinhamentos, as extremidades mais fortes formam candles lá, 2, 3 candles, 4 candles ali nessas regiões e explode em direcionamento, tá bom? De gatilho a gatilho, de gatilho a gatilho, temos aqui desse formato, né? Para a mínima que está aqui embaixo, né? Aqui tem o final, mas aqui tem o corpo de candle. Quero colocar de gatilho a gatilho, Cris. De toda dessa estrutura aqui, né? Dessa última pernada, de gatilho a gatilho. Vamos lá? Vou colocar para vocês um alinhamento aqui e o outro aqui nesse fechamento. Esse corpinho aqui. Dentro do cenário de 3 minutos, tá? E aqui está o desenho, o amplo do ampliado, o analítico diário de hoje, certo? Ó, veio lá de baixo, foi lá em cima, tá vendo, gente? É bonitinho desenhar, né? Mas quando o bicho tá pegando o jeito mesmo para passar o dia, é onda, né? E assim a gente vai formulando a semana de trades, tá? Os principais pontos onde você pode executar tanto no interesse de pegar a onda menor dos fractais, como do extremo analítico. Ok, galera? Então é isso que eu quis trazer para vocês uma possibilidade de movimento do mini índice, o direcionamento atual onde que ele está, da possibilidade para o próximo dia de quinta a sexta-feira, né, vinculada os 3 candles que foi formado durante a segunda, terça e quarta-feira. Ok? Combinado? Então é isso, não deixe de comentar e deixar seu like, galerinha, beleza? Tchau, tchau.